Tá? Boa noite, galera. Mais uma vez, Charles por aqui. Falei que eu ia trazer um estudo, né? Acho que era para durante a outra semana, né? Aí eu fiquei pensando, né? Refletindo no que eu ia passar. E falei que eu ia passar um dos evangelhos, tá? Eu pretendo passar, né, o evangelho de João. Mas antes de nós entrarmos no assunto, né, do Evangelho de João, eu queria fazer uma introdução para a gente poder, longe tipo de pensamento religioso, enfim, de tudo que tu possa imaginar na tua visão de Cristo, certo? Tu esquece, né, essa tua visão, certo? E olha para aquilo que o trecho está dizendo, certo? Não só esse trecho que eu vou mostrar, mas a introdução que eu vou dar em relação a como você vai ver o livro do Evangelho de João, certo? Isso é importante, tá? Por isso que eu quero entrar com essa introdução. E muitas pessoas, elas negligenciam esse trecho, certo? Por isso que eu quero começar com esse trecho, certo? Para depois a gente iniciar o livro do Evangelho de João. E conta, né, tanto o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, né? Eles contam a história do Messias, né? Daquele Jesus Cristo, né? O prometido, segundo a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Tá? Então, essa introdução vai ser baseada no livro de Colossenses, tá? E tem um trecho lá que é muito importante porque é a base do livro de Colossenses, né? Que é o quê? A figura central, que é do Evangelho, da nossa salvação, né? Que é Cristo, né? O Messias. Então, é esse ponto específico que Paulo vai abordar no livro de Colossenses, né, baseado em falsas doutrinas, tirando a centralidade de Cristo na nossa salvação, mas em outras ideias, na filosofia, né, em visões, né, com anjos, né, ou doutrinas humanas, né, fora daquilo que o Senhor já nos disse que é Cristo, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui para não atrapalhar o nosso estudo. Então eu vou começar com Colossenses, tá? Depois eu vou abordar esse trecho de Colossenses, que é o início, né, ali de Colossenses, tá? Primeiro a introdução da carta para a gente entender por que eu vou mencionar esse trecho e depois que a gente vai entrar no livro de João, tá? Se Deus quiser, no próximo vídeo, né, que eu vou fazer essa semana, o Evangelho. Então tá, Colossenses, ela é destinada, né, à igreja de Colossos, né, contendo o que? Diversas instruções para os erros que os cristãos da região estavam cometendo, certo? A autoria do livro, né, a gente sabe que é Paulo, né, com auxílio assim de Timóteo, né, que estava junto com ele. Ao longo dos 4 capítulos podemos acompanhar os conselhos de Paulo aos Colossenses após ser alertado por Epáfras de que o povo de Colossos estava praticando falsas doutrinas, distorcendo os ensinamentos e a visão que tinham do Messias, Cristo. O apóstolo então auxilia os cristãos para que praticassem corretamente a vida cristã, lembrando-os da supremacia do Senhor, né, de que Ele é o nosso Salvador e somente através dele, da fé naquilo que Ele vem, né, nos dá para nós seguirmos e sermos assim transformados, né, só assim haverá a salvação. Tá? Então no livro também há instruções voltadas para homens, mulheres, pais, filhos, servos e senhores, tipo contexto geral da sociedade, como hoje,
né? Se fosse hoje, né? E que aborda também a gente como empregado, a gente como pai, a gente como marido, a gente como trabalhador, enfim. Né? Para que eles possam o quê? Ter uma boa convivência entre os de fora e entre eles mesmos, né? Como comunidade. Então Paulo também alerta sobre a necessidade dos cristãos em manterem suas vidas voltadas para o Senhor, né? Fugindo assim do quê? Dos falsos ensinamentos e da filosofia. E isso está em Colossenses 2, versículo 8, que é um ponto importante disso, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Como hoje, né? Infelizmente o mundo religioso é baseado em muita gente, né? Pegando as pessoas, sendo como presa delas e elas nesse mundo religioso amordaçadas por essas pessoas. Por causa de doutrinas, de filosofias, né? Coisas criadas do homem. Enfim, por meio de filosofias, de sutilezas, segundo o que? A tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o que? O nosso Senhor. Então, a partir do momento que escolhemos crer no Senhor, nossas vidas são transformadas e essa transformação também se reflete no modo como agimos com outras pessoas, no nosso emprego, na nossa família, com as pessoas de fora, né? E isso devendo sempre ter amor e união com o próximo. Está em Colossenses 3, versículo 12 a 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Portanto, neste livro então podemos o quê? Acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo, né, aos cristãos de Colossenses que estavam praticando de forma errada os ensinamentos do Senhor. Então o apóstolo lembra a todos, né, da necessidade de voltar suas vidas a Cristo e não a filosofias, não a mandamentos humanos, não a sonhos, a contatos espirituais com anjos, né? Enfim, mas com o Messias. E da sua plenitude, de que somente através dele a gente pode ser salvo e transformado. Então esse é o ponto-chave. O ponto-chave de Colossos é Cristo, o Messias. É nele que a gente tem toda a plenitude, que a gente tem todo o conhecimento, a gente tanto para viver uma vida de piedade e de equidade, né? Perante Deus e perante a sociedade. Tá. Então eu abordei essa introdução para a gente poder ler esse trecho, que é o trecho que eu queria citar, que é o que? Cristo, a centralidade que é o Messias. Ele é o ponto, né, chave da nossa salvação, da nossa transformação, do nosso poder, do nosso perdão, da nossa transformação por meio da fé e da nossa comunhão com Deus. Ele é o nosso intermediário, ele é o único intermediário. E eu queria trazer esse ponto porque o Evangelho de João deixa bem claro isso. Quem é o Messias? E é legal que João ele deixa bem claro isso no livro dele, né? Que até ele relata isso, né? Que ele escreveu o Evangelho, né? Por que ele escreveu o Evangelho? Né? Para que todos reconheçam, né, que Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Esse é o motivo porque João escreveu o Evangelho. Ao contrário de outras pessoas, dizem, o Evangelho, João escreveu o Evangelho porque João queria mostrar que Jesus é Deus, ele queria... Não, o Evangelho não foi escrito por causa disso. O Evangelho foi escrito para que reconhecessem Jesus, que ele é o Messias, aquele prometido, e ele é o Filho
de Deus. Esse é o ponto-chave do livro, né, do Evangelho de João. Mas eu queria ler esse trecho de Colossenses, que é a visão de Paulo, né, inspirada pelo Espírito de Deus, né, aos irmãos colossenses, né, de quem é o Messias. Aqui é uma coisa bem prática que diz quem é o Messias e por que Deus fez todo esse plano. Então e muita gente negligencia esse trecho ou não quer olhar para ele por causa das suas convicções, por causa das suas visões. Né? O mundo religioso impõe, né, em Jesus Cristo, tá? Mas o trecho de Colossenses aqui é muito claro. Então a gente vai ler a partir do versículo 15, né? Porque a partir do capítulo, do versículo 12, 13, enfim, Paulo dá graças ao Pai, ao Deus, né? Pai, que é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele nos tirou desse mundo das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, e de qual em Cristo a gente tem o perdão dos nossos pecados. Então ele explica todo esse plano de salvação por causa desse contexto que os colossenses estavam embutidos, né, de falsas doutrinas, de outros tipos de pensamento longe daquilo que realmente Cristo tinha dito. E de quem os colossenses tinham que olhar? Para Cristo. Não para anjos, não para homens, não para qualquer outra coisa, mas o Messias. Então é legal que Paulo ele aborda isso no início da carta. Depois ele começa a chamar a atenção dos irmãos e doutrinar eles, né? Então no versículo 15 em diante, Paulo vai começar assim. Jesus Cristo, né? O Messias, né? Ele é quem? Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem de que sentido? Você vendo o Messias, você vê Deus, certo? É isso que ele está dizendo. Agora, o Messias, ele é a imagem, ele não é o próprio Deus. Deus se reflete nele, certo? Como a gente vê lá no início de Gênesis, quando ele cria o homem e a mulher, né? Lá fala que Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou. Quem que é a imagem de Deus que estava lá com Deus na criação? É Cristo, né? Aquele que é a palavra, né? Então ele é a imagem de Deus invisível. Então Deus, ele é invisível, ninguém jamais viu Deus. E Deus ele é invisível, Deus é um fogo consumidor. Então, para Deus se manifestar, a gente vê isso desde o Antigo Testamento. Deus sempre age através de outras coisas, sempre tem intermediários, né? Anjos, homens. E agora, claro, que nem diz o livro de Hebreus, nos últimos tempos Deus falou através do seu Filho. Então Deus tem intermediários, porque ele é um ser de glória, um fogo consumidor, poderoso. Ninguém tem como ficar perto dele, santidade dele. Então, esse ser, ele não tem como as pessoas chegarem perto dele, ele estar, vamos supor, aqui na Terra. Certo? Então, ele precisa de intermediários, né? Então, imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque tudo parte através dele. Que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus os criou. Certo? Então Deus tem um intermediário, qual age no intermédio dele, que é a palavra do Messias. Certo? Então ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque foi através dele que todas as coisas foram criadas, tanto nos céus, na terra, nos visíveis e nos invisíveis, tanto visíveis, né, espirituais, as físicas, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, né?
tanto na terra como no mundo espiritual, tudo veio por intermédio Deus, o intermediário, que é a imagem do Deus invisível, que é o Messias, o Filho dele. Beleza? Então tudo foi criado por ele e para ele. Por quê? Porque Deus criou o intermediário para ele e para dele, para o intermediário, para Deus. Certo? Então Deus sempre tem um intermediário. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o quê? O cabeça do corpo, que é o quê? A igreja, porque o corpo é o corpo de Cristo, né? Ele é o cabeça, como diz ali em 1 Coríntios 11, né? Vai falar sobre essa hierarquia, né? Entre a igreja e Deus, entre homens, mulheres, Cristo, Deus, né? Então ele é o cabeça e o cabeça de Cristo é Deus. Só que ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, quer dizer o quê? O primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a morrer pela fé, né? Por isso, porque ele é autor e consumador da fé, então ele é o exemplo disso, né? Todos aqueles que seguirem o mesmo caminho que ele vão sofrer, né? Vão padecer por causa da fé, por servir a Deus e vão, né, morrer e vão ser ressuscitados, né? Como Paulo diz, alguns, quando Cristo voltar, não vão dormir, que é morrer, né? Mas vão ser transformados num piscar de olhos, certo? Mas Cristo ele é o primeiro, né? Ele diz aqui, dentre os mortos, para que em tudo tenha ele o quê? O primeiro lugar, a primazia. Então tudo ele tem primeiro, a plenitude. Por quê? Porque Deus botou nele as coisas. Então tudo partiu de Deus, as coisas. Certo? Como diz o versículo 19. Porque foi da vontade de Deus que isso se realizasse. Deus quis toda a plenitude, tudo passasse por ele. Então, Deus foi da vontade dele que isso acontecesse. Cristo tivesse toda a plenitude e tudo isso fosse feito por ele. Certo? Porque tinha um propósito isso, né? Nele habitasse toda a plenitude e havendo feito a paz pelo seu sangue derramado na cruz, né? Por meio dele reconciliar-se consigo mesmos, com Deus, né? Todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, por intermédio de Cristo, Deus fez todas essas coisas, mas como o pecado entrou no mundo, Deus teve que interagir com Cristo para que todas as coisas viessem de novo para Deus. E é legal que lá em 1 Coríntios 15, né, quando vai falar sobre a ressurreição lá, né, fala que Cristo no final, né, de todas as coisas, Cristo vai entregar o reino ao Pai dele. Né? E aí o Pai vai reinar sobre todas as coisas. Porque o propósito é esse. Né? Cristo ele vai reinar um tempo. Depois ele vai entregar tudo a Deus e vai servir o Pai dele, né, junto com a gente, como irmãos, como família. Né? Porque Deus é o Deus de Cristo. É o Deus nosso. Deus é nosso Pai. Deus é o Pai de Cristo. Né? Como Cristo diz lá no Evangelho de João, né? Se Deus quiser a gente vai estudar. Então eu queria abordar só esse trecho para depois, antes de a gente entrar no Evangelho, ter essa visão, certo? Do qual Paulo mostra. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, quem era Cristo? Por que isso aconteceu? Para a gente poder entender, né? Quando a gente começar a estudar o livro do Evangelho de João, essa mensagem, diferente daquilo que o mundo prega, né, sobre o Evangelho de João, é bem diferente, mas não diferente do que Paulo está dizendo, né, nessa passagem de Colossenses.
Beleza? Então eu queria passar só isso, só essa introdução e esse trecho, né? Para quando a gente entrar no Evangelho de João mesmo, a gente entrar com essa mentalidade do que Paulo está nos mostrando. Quem é o Messias? Qual o plano de salvação? E que tudo por trás disso está Deus, o Pai dele. Que é o Deus dele. Pode ser que vocês não saibam, mas Cristo, o Messias, Jesus Cristo, ele tem um Deus. Não sei se o mundo religioso fala isso, né? Mas Jesus Cristo, ele tem um Deus. Que é Deus dele, a quem ele serve. Então esse trecho ajuda também a ter esse entendimento. Então um abraço para vocês, tá? Essa semana eu vou começar o livro de João, tá? Se Deus quiser. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e venha cada vez mais crescer, né? Na graça do Senhor. E assim transformando a nossa vida por intermédio da fé. Filho dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Grande abraço, boa noite. Valeu!